Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Nós estamos próximos, ainda ao 1º de maio, de modo que o foco do Câmara Aberta de hoje será o Dia do Trabalhador, o grande 1º de maio que aconteceu no Brasil. Houve um grande ato aqui em São Paulo, dois grandes atos, um no Anhangabaú, outro na Praça Campo de Bagatelle, e atos pelo Brasil inteiro, com formatos diferenciados, com composições políticas diferenciadas, com temas diferenciados, mostrando a imensa variedade e diversidade que há na base trabalhadora e sindical brasileira. No caso do 1º de maio unificado, chamado assim unificado, que reuniu Força Sindical, Nova Central, UGT, CTB e CGTB, o mote foram os 70 anos da CLT. Hoje também, embora a notícia não seja nova, mas um fato importante para o Brasil, que foi a vitória que nós obtivemos na Organização Mundial do Trabalho elegendo um brasileiro, Teve setores da mídia que torceram contra, dizendo que o mexicano era melhor, mas o importante é que teremos um brasileiro agora na direção de uma organização importante, e o que mostra o prestígio do país no cenário internacional. A boa notícia também no campo econômico é de que parece que a curva leve, mas continuada da queda da inflação permanece, o que é bom para todos nós brasileiros, porque ninguém de nós é doido de achar que inflação, indexação, esse tipo de coisa ajuda o país, muito pelo contrário. Bom, o nosso foco será primeiramente o 1º de maio. Nós vamos fazer uma avaliação aqui, sem querer ser pretensiosos, que a avaliação sempre parece que você está querendo avaliar as ações dos outros e emitir opiniões e julgamentos. Não é isso. Vamos fazer uma avaliação serena e contemplando os fatos principais e laterais do 1º de maio, desse grande 1º de maio, como eu já disse, que aconteceu no Brasil. Bem, com quem que nós vamos falar? Com duas pessoas que têm muita vivência e conhecimento do mundo sindical. O João Guilherme Wagner Neto, que é consultor sindical, que participa sempre com a gente aqui, viu, João Guilherme? Obrigado pela sua presença mais uma vez ao Câmara Aberta. E temos um estreante, não aqui na TV, porque ele é da área de comunicação, ele é estreante no Câmara Aberta Sindical, que é o Paulo Salvador, dirigente sindical, jornalista e coordenador da Rede Brasil Atual, que é uma rede que a CUT tem de comunicação e tem até um programa de rádio, que é transmitido em várias emissoras. Depois ele explica melhor aqui pra gente o que é a Rede Brasil Atual. E ele estava me dizendo que era do banco, trabalhou, tem origem no Banespa, portanto, é um banespiano, ex-banespiano. João Guilherme Wagner Neto, o 1º de maio foi bom ou foi ruim? Que saldo nós tivemos? Eu acho, Franzin, que o 1º de maio, confirmando as expectativas, ele foi um grande passo à frente do nosso movimento, do movimento sindical. Correto. Isso pode ser significante não só para o país, visto a coisa aqui de dentro, como comparado com os 1º de maio nos outros países, porque nós temos que levar em conta a situação do mundo hoje. Teve um americano que chegou aí, anteontem, e disse o seguinte: a situação do Brasil é normal, o que, levando em conta o mundo de hoje, é um elogio. Sem dúvida. Então, na nossa situação, na realidade brasileira, apesar das dificuldades, o movimento sindical ter podido se manifestar como se manifestou no 1º de maio é um valor em si brasileiro, mas é também muito mais bem avaliado se a gente fizer a comparação com o resto do mundo. Tá. Por 3 aspectos. Primeiro aspecto, massa de gente. Tá. Massa de gente sob a forma de diversão, de sorteio, mais massa de gente, massa de população trabalhadora participando a chamado das centrais. O segundo elemento forte é a unidade de ação. A capacidade que o movimento teve, apesar das diferenças, das dificuldades, da capacidade de organizar no Brasil inteiro, não só em São Paulo, ou Belo Horizonte, ou Rio, mas no Brasil inteiro, manifestações impressionantes. Eu mesmo participei de uma em Natal, Rio Grande do Norte, uma passeata unitária dos médicos e dos profissionais de formação universitária, em torno dos seus temas específicos,
mas unida numa plataforma de reivindicação. E o terceiro elemento positivo é que, levando-se em conta o protagonismo do movimento, é a grande reivindicação, a grande expectativa, a grande exigência, vamos dizer assim, do movimento, que era uma interlocução madura com os poderes, principalmente com a Presidente da República, foi atendido. Tá. Você está se referindo à audiência que haverá agora dia 14. Estou me referindo a essa audiência, mas estou me referindo também à preparação, pós 1º de maio, dessa audiência. Quer dizer, a pauta do A pauta que vai aflorar, as discussões que as centrais restabeleceram entre si para preparar essa discussão. Por isso é que eu digo, 3 pontos altamente positivos. Massa de gente, unidade de ação e essa projeção de protagonismo no mundo político, social, etc. Perfeito. Paulo Salvador, obrigado pela sua presença aqui. Espero que você se torne aqui um frequentador aqui do nosso programa, porque você tem o que dizer, tem história. E como é que você avalia o 1º de maio, assim, como cidadão, como trabalhador e como dirigente ligado à CUT? Bem, primeiro, parabéns aqui pela TV aberta, né? Agradeço também o convite por estar aqui, é um prazer estar com vocês. E a minha avaliação é a mesma do João Guilherme. Eu acho que estamos muito bem no 1º de maio. Há uns 10 anos, há uma virada quando saímos de pequenas manifestações, Praça da Sé, para esse formato de festa. Eu não tenho nenhum pudor de falar da festa. Acho que é isso que você diz da forma de massa, né? De gente na rua, de gente lá na praça, mas eu acho que o trabalhador merece a festa. E isso ocorreu realmente em todo o Brasil. Também essa agenda política, eu acho que ela é verdadeira, o trabalho conjunto das entidades sindicais, principalmente as centrais, a forma de se relacionar com o governo, sabendo valorizar o patamar da negociação, de não deixar de levar suas reivindicações, mesmo gostando do governo, mesmo se alinhando ou criticando. Então, essa diversidade que ela constrói a democracia e constrói o 1º de maio de uma forma presente no Brasil todo. Eu também acompanhei, vi muitos lugares, fui na Zona Sul, aqui da cidade de São Paulo, que é um evento patrocinado pelo Sindicato dos Bancários, da qual eu pertenço, e os químicos, muita gente lá também. Estive numa corrida de rua em Osasco, então é dessa forma que se manifesta lá as pessoas. Estive em São Bernardo, na parte da tarde, depois eu falo um pouquinho lá de São Bernardo. E eu queria fazer só mais uma reflexão. Sim. Eu acho que falta um pouquinho mais de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É uma ideia que eu tenho levado nas instâncias que a gente tem, que assim, você tem a festa, colocar gente no momento. Eu acho que é de festa mesmo, né? Marca mais do que só os discursos. Precisa equilibrar ali o momento do discurso, né? Que às vezes as pessoas estão esperando o show, mas e aí vem alguém que vai fazer um discurso, embora rápido e tal. Mas eu acho que nós deveríamos, de forma unitária, as centrais, era criar um momento de debate, talvez 1 dia, 2 dias antes, onde escolhêssemos um tema, como foi, por exemplo, a redução da jornada, e fôssemos para um lugar onde os dirigentes sindicais mesmo pudessem, junto com o DIESE, junto com a agência sindical, junto com vários outros órgãos, nós pudéssemos elaborar propostas um pouco mais politizadas do que ficar só na festa. Então, mas isso eu acho que um dia a gente vai construir. E destaco lá em São Bernardo que foi o tema da comunicação. Quero falar também. Ah, perfeito. Quero falar também. Então, nós temos, no conjunto dos debates que nós temos hoje no país, vários, né? Um deles é o da comunicação. Aqui é um exemplo da luta, da construção efetiva de uma comunicação que não seja hegemônica, que não seja só dos 3 veículos de direita, como se diz aqui no Brasil. Então, São Bernardo destacou, né, a comunicação. Quero falar também. Então, trabalhando... Esse foi o tema? Foi o tema. Tá. Trabalhando, assim, temas bem populares. Por que é que o jogo ele é transmitido só às 10 horas da noite? Um horário impraticável para quem está pegando no batente 6 horas da manhã, no mínimo, tá certo? Então, filho, escola...
Por que a novela determina o horário do futebol? Então, são coisas que nós devemos debater no Brasil, tá certo? E lá foi um dos eixos da comunicação lá em São Bernardo. Ô Paulo, aproveitando que a fala está contigo, explica aqui para os nossos telespectadores o que é a Rede Brasil atual. E a emissora de rádio, em que horários que os programas são apresentados, se você puder falar, e como que sintoniza e como é que participa. Se o dirigente sindical quiser enviar informações do seu sindicato, se isso está aberto ou a informação apenas do campo cotista. Tá. Eu acompanho já o movimento sindical tem 20 para 25 anos e já presenciei, sou jornalista também, né? Sou bancário lá do antigo Banespa. E sou jornalista também. E no movimento sindical, nos bancários, o tempo todo, logo no segundo mês da gestão, eu fui convocado, fui indicado para ocupar a diretoria de comunicação. Então, praticamente dediquei minha vida como sendo um ativista, fazendo as campanhas, fazendo as greves, mas ao mesmo tempo de olho na comunicação. Fizemos inúmeras inovações. E tínhamos experiências em vários sindicatos no Brasil todo, sempre tivemos várias iniciativas. Na imprensa escrita, eu acho que o movimento sindical hoje no Brasil coloca no ano aí mais de 20 milhões de jornais. Então nós temos um avanço muito grande na área de comunicação impressa. Com o avanço, né, das tecnologias, tal, nós começamos, e aí tinha programa de rádio, mas fazia um aqui, fazia o bancário, fazia lá no Ceará. Então, e a partir de 2006, principalmente já na questão do governo Lula, nós começamos a discutir uma plataforma unitária. Então tem uma conquista, eu acho que é uma conquista, que lá em 2006, mais de 60 entidades, né, dentro do campo da CUT, personalidades, deputados, jornalistas, pararam de brigar entre si, sejamos aqui bastante claros, tá certo? Pararam de disputar o seu mundo corporativo. Eu tenho a minha mídia e tal, tinha várias revistas e começaram a unificar e foi criada a editora Atitude e daí para frente, então estamos indo agora para o 7º ano, e onde nós constituímos a Revista do Brasil, são 360 mil exemplares distribuídos para os sócios do sindicato, não são todos, né, são alguns, como eu falei, 60 sindicatos, e depois disso tivemos o site, que hoje está com cara nova, né, o Rede Brasil atual, e tivemos também uma junção com a TVT, TV dos Trabalhadores, vinculado ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e depois o próprio sindicato e os bancários tiveram investimentos em concessão de rádio. Então nós temos hoje 3 rádios, através da fundação, através da editora. Correto. Aqui na Grande São Paulo é a 98.9, temos um noticiário das 7 às 9 da manhã, depois retransmitido das 12h30 às 14h30, que é o mundo do trabalho. Tá. E assim, não é só, ao contrário, ele é de cidadania, ele é de aberto, tem a participação de todas as forças políticas. Tal. O Paulo Salvador vai voltar a falar da Rede Brasil Atual, porque nós temos na linha, até um assunto de comunicação, o jornalista Val Gomes, que vai falar do encontro de comunicação da CNTM, da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos ligados à Força Sindical. Chama a vinheta, por favor, que eu quero falar com o Val Gomes. Pode ser? Val Gomes, obrigado pela participação. Tudo bem? Tudo bem, João. Tudo certo. Me diga uma coisa, meu caro. Vai ser um encontro, vai ser um seminário, vai ser uma oficina? O que vai ser esse evento? É dia 24 de maio ou dia 23? Dia 23 de maio, numa quinta-feira, das 9 às 18 horas, na sede da Força Sindical, aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade. Perfeito. É o terceiro encontro de comunicação da CNTM, João. Terceiro. O primeiro foi realizado em 2008 e o segundo no ano passado. Tá. Vamos ter a participação de jornalistas, das assessorias de imprensa das entidades sindicais, principalmente das filiadas à CNTM, e dirigentes sindicais. Perfeito. O objetivo do encontro, João, é debater propostas para melhorar os materiais e as práticas, né, de comunicação, e ampliar o intercâmbio de informações entre a CNTM, Força Sindical, federações e sindicatos, e a base metalúrgica em todo o país. Bom, e
As inscrições já se encerraram? As inscrições continuam abertas e podem ser feitas acessando o site da Confederação, que é o www.cntm.org.br. Ô, Val, tem algum custo para participar ou é de graça? Não, é gratuito. Perfeito. Além de jornalistas e dirigentes, os estudantes também de comunicação estão convidados, tá, João? Perfeito. Na abertura, teremos o Miguel Torres, presidente da CNTM, o Luiz Carlos Miranda, secretário de Relações Públicas, a Mônica Veloso, vice-presidenta, entre outros diretores. Convidamos também o Paulinho, presidente da Força Sindical. Perfeito. E com palestras do jornalista Eugênio Butti, sim, que é o professor da ESPM e da ECA USP, e do nosso companheiro, consultor sindical, João Guilherme. Ah, perfeito. Imprescindível participação do João Guilherme. Que está no programa de hoje, está aqui presente. Isso, estou acompanhando. Parabéns pelo programa, João. Tá. Ô, Val, obrigado. Só me diga uma coisa, telefone de contato, a pessoa que queira entrar em contato contigo, como é que faz? Vou dar meu celular, 11, né? Sim. 9. Sim. 8905. Sim. 7230. Repete, por favor. 8905 7230. Ok, Val, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. E conto com a sua participação também, né, João? Representando a agência sindical. Tá, vamos estar lá sim, com toda certeza. Obrigado. E o objetivo, João, no final é ajudar a informação e a mobilização da classe trabalhadora nas lutas por direitos, conquistas e melhores condições de trabalho. Okay. Na verdade, o objetivo da CNTM é que todas as entidades sindicais consigam ter uma estrutura mínima no departamento de comunicação. Perfeito, muito obrigado, até uma próxima. Um abraço, boa noite. Boa noite. Vou voltar aqui com o João Guilherme Wagner Neto e com o Paulo Salvador, falando do 1º de maio e de outros assuntos do mundo do trabalho. João Guilherme Wagner Neto. O movimento sindical tem, portanto, até como decorrência do 1º de maio, uma reunião em Brasília, dia 14, com a presidente Dilma. E o que vai ser colocado, essa pauta já está definida, as centrais se reuniram esta semana e fizeram lá um temário, né, do encontro. O que você destaca? Olha, a história desses encontros, ela tem que ser rememorada. Sim. O movimento sindical não vive para encontrar com poderes, ele vive para expressar os interesses dos trabalhadores, organizá-los, mobilizá-los. Mas levando em conta o papel do Estado, o papel hoje do governo, na nossa sociedade, na economia, na vida em geral, é muito importante que o movimento sindical, como um protagonista maior da atualidade, ele estabeleça esses vínculos, essas relações. E ele vem desenvolvendo isso, pelo menos em 3 tempos, vamos dizer assim. O primeiro tempo foi o grande encontro unitário do Pacaembu. Por quê? Porque Conclate 2010. Conclate do Pacaembu. Exato. Porque ali o movimento tirou o mapa da mina das suas reivindicações. Certo. Muito bem assessorado pelo Diese, com o bom senso que a unidade de ação transmite, o movimento conseguiu listar um conjunto de propostas, reivindicações, sugestões, alternativas, o nome que tenha, para formular a sua grande plataforma. Um outro tempo dessa história são as marchas a Brasília. Correto. Nas marchas a Brasília, você tem um tema central, ou alguns temas centrais, sim, e há, então, a reafirmação em torno daqueles temas daquelas questões que são candentes, imediatas, etc. E há o terceiro momento, que é o momento da realização prática. Por exemplo, vou dar um exemplo. Jornada de 40 horas constitucionalmente definida sem redução de salário. Tá. É uma reivindicação do movimento sindical unitário. É uma forte reivindicação. Sim. A capacidade ou não de obtermos isso vai depender da correlação de forças, da pressão na sociedade, das negociações nas próprias empresas, e você pode, então, discutir esse tema obtendo, por exemplo, do governo a compreensão de que não só é possível a redução,
como pode-se discutir um processo escalonado de redução. Sim. Por exemplo, meia hora por ano durante 4 anos, 1 hora durante 2 anos, por aí vai. Tá. Então, esses 3 momentos, o estabelecimento da pauta grande da Conclave do Pacaembu, as marchas a Brasília com as pautas mais circunstanciais e a negociação e a discussão em torno de alguns temas que emergem, ela é importante. Por exemplo, um dos temas que pode emergir nessa discussão do dia 14 e que provavelmente não estaria com grande destaque nem na Conclave do Pacaembu, nem nas marchas a Brasília, é, por exemplo, a desindexação da economia. Tá. O movimento sindical está maduro para perceber o malefício da inflação, mas ele é suficientemente sagaz para perceber que nem toda forma de combater a inflação é correta do ponto de vista dos trabalhadores. Sim. Portanto, o movimento tem maturidade de introduzir com naturalidade na discussão o fim das indexações. Tá. Desde que se preserve uma única indexação, que é a política de correção do salário mínimo. Correto. Garantida a indexação, Porque essa é estruturante. É, claro. Essa faz parte de um eixo de política produtivista no Brasil. Perfeito. Desde que mantido essa política, o movimento pode evoluir para discutir abertamente a desindexação de quê? Preços administrados, plano de saúde, aluguéis, conta de telefone, conta de luz, ou seja, uma série de fatores que têm carregado imperceptivelmente um pouco de inflação para incomodar o povo trabalhador, o povo pobre, a massa do brasileiro. Perfeito. Paulo Salvador, nós todos que estamos aqui neste programa já temos algum tempo de janela, né? Então nós já participamos de muitos atos e formas de protestos e lutas. O João Guilherme descreveu um processo, ou seja, tem um 1º de maio que tem uma história, uma série de fatos que foram se encadeando, que desaguaram nesse tipo de deliberação do 1º de maio. Antigamente, os protestos, a relação do movimento sindical com o governo, era muito simples. Ou era totalmente contra, para jogar pedra, ou era baba-ovo, né? Agora, esse encontro que vai acontecer dia 14, não é nem baba-ovo nem para jogar pedra. Ele adquiriu um formato que eu considero mais maduro. O que você espera desse encontro das centrais sindicais, do movimento sindical brasileiro com a Dilma dia 14? Olha, eu acho que esse é o caminho. Né? Nem o baba-ovo e nem apenas o atirar pedras. A construção da mobilização, né, democrática, a construção dos eventos, o respeito entre as centrais sindicais, mais a preocupação com o trabalho unitário, com a pauta única. Eu estive lá no Pacaembu, o Conclave foi capa da nossa revista, a Revista do Brasil. A marcha, aliás, eu queria abrir um parênteses, né, a marcha e se inscreve naquilo que o Sérgio Gomes da Alboré fala dos não fatos. Coisas com muita importância que não são registradas naquilo que a gente chama da velha mídia. Temos a última agora, no mínimo 50 mil pessoas em Brasília indo reivindicar, ou seja, não do ponto de vista governista, Sim. Lá, levar suas reivindicações organizadamente e não sai quase nada. Né? Saiu em alguns lugares como paralisando o trânsito no Eixão, né, no Monumental e tal. Então, tá certo essas marchas, eu acho que elas devem continuar. E também acho que é dinâmico, né? Às vezes, a cada ano, ela assume um ponto mais forte. Correto. E agora, no encontro, eu acho que a questão do salário mínimo, a desindexação, mas eu acrescentaria mais um que é um fato recente, que é a questão, ainda que seja apenas um registro, talvez não seja da negociação, seja uma manifestação das centrais, é a questão dos juros. Tá. Eu vejo que não há, embora a inflação, há uma polêmica, né, que ela não está consolidada, começou desde o tomate até a questão dos rentistas, né? Pessoas, eu participei de fundos que vivem, que uma mexidela dessa de 0,25 que significa 40 ou 50 milhões, sozinho, sem fazer nada, sem sair da cadeira, lá no caixa, né, de fundos.
Mas do ponto de vista, e tentar atrelar os juros com inflação, nesse momento, ele não tem, o combate à inflação, ele é ruim. Então eu acho que as diversas centrais deveriam se posicionar que contrários também à política, ainda que não seja do ponto de vista da construção de uma pauta, né, para os trabalhadores. Perfeito. Eu queria mostrar aqui, não sei se posso, a revista do Brasil, e agradeço a editora que nos enviou, a editora Atitude, nos mandou 3 ou 4 revistas lá na agência sindical, e está exatamente a capa dizendo o seguinte, que a Dilma nos ouça, exatamente mostrando aqui a demanda do movimento sindical com sua pauta, redução da jornada, proteção ao emprego, fim do fator previdenciário, democratização da mídia, e diz, é com o movimento que os trabalhadores fazem a agenda andar. Quero aproveitar também para mostrar uma outra publicação do nosso campo, que é o jornal Brasil de Fato, né, que tem dado bastante cobertura assim, para as lutas dos trabalhadores rurais e urbanos, e nesta edição deu uma nota, registrou um evento que nós da agência sindical ajudamos a organizar em Guarulhos, a homenagem ao presidente João Goulart, eu agradeço. O Brasil de Fato lançou agora no 1º de maio uma tiragem de 500 mil exemplares, é um jornal que está fazendo em várias cidades, o objetivo deles é aumentar bastante a circulação. Ah, que bacana. Bom, e tem já algumas perguntas aqui, eu queria passar uma ou duas antes da gente chamar a reportagem externa. Eu estou olhando aqui para cima porque aqui tem um relógio, tá? Paulo, rapidamente, como você avalia a cobertura da mídia sobre o 1º de maio? O jornal, olha aqui, o Jornal Nacional anunciou a matéria e não passou. Aconteceu isso? Aconteceu. Eu não sabia. Olha, eu desde sempre eu tenho uma impressão de que a cobertura da grande mídia, principalmente a televisiva, ela foca a violência. Ela fica procurando, que às vezes são situações corretas, enfrentamentos com polícia e tal, mas o movimento sindical, ele não é essa característica. A característica dele é buscar a via da negociação, se mobiliza e tal. Mas assim, eu chego à tarde, em casa, à noite, vejo os telejornais, só aparece gente atirando pedra em outras pessoas, que em geral você vê muito rápido e tal, ou aqueles desfiles de militares em outros lugares, quem privilegia isso, eu acho que presta um desserviço, né, do ponto de vista da cobertura do 1º de maio. Como várias outras coisas do mundo do trabalho. O mundo do trabalho, nas grandes televisões, nas antigas televisões, ele sempre foi, no mínimo, estereotipado, né? Sendo que, na verdade, o movimento sindical hoje, o que é o movimento sindical? Às vezes eu falo para alguns empresários, né, o que você acha que é o movimento sindical? Se é aquele barbudinho que para o trânsito e que é radical, você está certo, porque é isso que aparece na mídia, mas não somos. Nós somos trabalhadores com carteira assinada ou mesmo terceirizado, tem a família que quer estudar, que consome, que compra todos os produtos que tem. Essa é a característica para ter a organização do movimento sindical. Sim, sim. Né? Então é lamentável. Por isso que nós criamos outras mídias e estamos aqui falando do 1º de maio. Perfeito. Eu queria mostrar rapidamente um material que circulou da Nova Central no 1º de maio. Nossa solidariedade aos mártires de Bangladesh. Tragédia em país do Sudeste Asiático desmascara a mega exploração do trabalhador na economia globalizada. E registro, não vou mostrar por falta de tempo, que a revista Carta Capital fez uma bela matéria mostrando que aquelas oficinas trabalham para marcas como Walmart, como Mango, como CIA e tantas outras. E um dos temas também presente no 1º de maio, por ser uma categoria muito grande, foi a regulamentação da profissão dos comerciários. Temos aqui a revista da Federação dos Comerciários da cidade de São Paulo, que mostra aqui as vantagens da regulamentação. Registro de comerciário na carteira profissional, jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 semanais, admissão da jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turno de revezamento, e aí vem até o 6º item, que é a instituição do 30 de outubro como o Dia do Comerciário. Então foi repercutida pela revista da Federação dos Comerciários e tantas outras publicações dos comerciários, que são cerca de 12 milhões de trabalhadores no Brasil. Nós estamos no momento de chamar a reportagem. E antes de mostrar a reportagem, eu quero explicar do que se trata. É uma reportagem a respeito de um livro. Eu até vou deixar um livro aqui para o João Guilherme, outro para o Paulo Salvador. É um trabalho muito interessante feito pelo DIEESE, com 2.088 trabalhadores metalúrgicos da base de Guarulhos, cujo resultado é um retrato vivo da categoria
retrato desenhado pela própria categoria. O sindicato lançou no dia 30 de abril, na data em que comemorava o Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região, 50 anos, e teve muita gente lá presente no evento e muita repercussão na mídia local e regional. Portanto, vamos à reportagem e daqui a pouco voltamos com João Guilherme Wagner Neto e Paulo Salvador. O Câmara Aberta Sindical se encontra hoje em Guarulhos, mais precisamente na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região. Nesta data, hoje, dia 30 de abril, o sindicato completa 50 anos e vai coroar essa festividade com o lançamento de um livro muito importante, que é o Perfil dos Trabalhadores Metalúrgicos de Guarulhos e Região. Este livro, que foi feito a pedido do sindicato, mas pelo DIEESE, que é uma instituição séria e tecnicamente muito qualificada, ouviu 2.088 trabalhadores de 100 fábricas pequenas e médias. Pereira, eu queria saber por que o sindicato tomou a iniciativa de ouvir a categoria e extrair um perfil da categoria a partir dos próprios depoimentos. João, nós estamos aí completando 50 anos de vida e o Brasil passa por uma transição muito importante. Então já disse que o Brasil saiu da miséria, tudo isso, a gente querendo conhecer realmente a realidade. Por isso nós vamos atrás de ver a nossa categoria, o perfil do nosso trabalhador, de como ele está hoje. Qual a diferença do trabalhador de hoje com o trabalhador de 50 anos atrás? Então, eu acho que isso foi muito importante. O Brasil, que hoje está na 6ª economia mundial, mas que a gente vê ainda uma carência muito grande de políticas públicas sociais, o investimento na área da educação, da formação profissional. Então, nós vemos essa carência, essa falta de mão de obra qualificada no Brasil e fomos buscar, dentro do nosso trabalhador, do perfil do nosso trabalhador, o que realmente precisa ser feito para melhorar cada vez mais a qualidade de vida do nosso trabalhador. E surpreendemos com a pesquisa, porque muitas coisas realmente, grandes avanços, né, e a sociedade vai ter a oportunidade de acompanhar esse crescimento e em busca daquilo que ainda falta. E eu acho que é a oportunidade que nós temos agora de buscar cada vez mais. O que você achou de ter um livro que fala sobre os metalúrgicos? Então, isso aqui é muito importante. Foi uma iniciativa muito boa do próprio sindicato, DIEESE, toda a diretoria, porque isso aqui mostra a nossa cara, né? O nosso potencial, aonde que a gente pode chegar, quem somos nós. Isso é muito bom. Muito bem, voltamos, vimos a reportagem, a gente vai repercutir mais em outros programas este livro. Aliás, recomendo aos sindicalistas que nos assistem que procurem lá os sindicatos metalúrgicos de Guarulhos e peçam um exemplar, porque são dados que chegam a ser, até me impressionaram. Por exemplo, 98% dos trabalhadores com registro em carteira, 84,2% recebem PLR e 75% moram em casa própria, sendo que 70% já quitaram as suas casas, que são dados que às vezes até falam, puxa, mas isso será que é o Brasil? É o Brasil, está aqui do nosso lado. Está a 23 quilômetros aqui do estúdio onde nós estamos fazendo o programa. João Guilherme Wagner Neto, eu queria avançar aqui um pouco, vou voltar aqui, tem muitas perguntas de telespectadores, mas o movimento sindical vai dia 14 conversar com a presidente Dilma. Vai lá com seu destacamento, as centrais, leva lá seus representantes, faz a mobilização, informa suas categorias e se gorar, e se sair de lá de mãos abanando, como é que fica? Não, vamos discutir o que é mão abanando. Como é que vai sair de mão abanando se nós temos uma conjuntura em que, primeiro, o emprego é alto, os salários têm tido ganhos reais e nós temos exercitado a unidade de ação. Então, não sairá de mão abanando. Há uma conjuntura que é favorável. É um acúmulo. É um acúmulo. Nós podemos reivindicar pontualmente ou não uma série de questões. Algumas delas podem ser com naturalidade atendidas. Vou dar um exemplo. As convenções 151 e 158. A Convenção 151 é uma questão de exigência nacional a sua regulamentação rápida. Não é preciso mais enxugar gelo. E a Convenção 158, que é uma convenção que proíbe a dispensa imotivada,
ela vai exatamente na direção que a presidente assinalou de combate à rotatividade. Tá. Então, são questões que podem avançar. Outras que podem avançar, fator previdenciário. Óbvio, nós já temos até a fórmula política para fazer a substituição do malfadado fator previdenciário por uma forma menos lesiva. Tá. Isso pode ser aplicado. E mesmo a reivindicação, que é luta de classe em estado puro, que é a redução da jornada, pode-se buscar um caminho de uma redução paulatina, gradual, etc. Agora, o movimento, na verdade, ele quer audiência dos poderes, dizendo abertamente, audiência da Dilma. O movimento não está querendo que a Dilma faça aquilo ou aquilo outro, porque, felizmente, o que ela tem feito tem sido, no geral, na direção das reivindicações dos trabalhadores. Tá. Por exemplo, o Toninho do DIAP publicou recentemente, no endereço eletrônico do DIAP, a lista consolidada de medidas que a presidente promulgou, ou seja, que ela avalizou, muitas delas de origem do próprio executivo. E é uma coisa impressionante quando você totaliza a lista. Tá. Agora, há questões em que o movimento tem posições diferentes, porque se trata de um governo onde você tem a nossa componente, o nosso peso, a nossa presença, mas tem também a presença dos rentistas, né, da Bancolândia, vamos dizer assim. agronegócio. Do agronegócio. Então você tem que travar essa luta. Tá. A grande reivindicação do movimento, Franzinho, é ser considerado protagonista e parceiro. Ser ouvido. Tá. Essa é a grande reivindicação. Portanto, eu acho que o fato de acontecer a reunião já garante que não haverá mãos vazias, porque ela em si já é a cambuca, já é a sacola. Perfeito. Você respondeu, então, já a primeira pergunta do Jorge da Praça da Árvore, que ele diz: o que se pode esperar desse encontro, se ela vai empurrar com a barriga ou vai discutir concretamente nossa pauta trabalhista. Jorge, o João Guilherme, sem saber, respondeu a sua pergunta. O Jaime do Figlioli diz aqui: que adianta você dizer que tem muita pergunta e não faz, então vou fazer as perguntas agora, né? Fagundes de Pinheiros pergunta, eu passo aqui ao Paulo. A inflação foi anunciada hoje, o que você acha da inflação? Ela tende a subir, caiu? Como é que está a inflação? Está em queda levemente? Esse é um bom debate, né? Eu creio que os números estão aí. Realmente nós tivemos alguns dados, digamos, de preocupação com a inflação. Se não me engano, medicamentos e vestuário pressionaram. É isso que nós temos que analisar, né? Decompor a inflação e ver quais são os itens que estão pressionando. Certo. Então, o vestuário ele pode ser uma sazonalidade, por exemplo, para a chegada do frio aqui no Sudeste. Então, isso não é uma coisa que possa ser uma coisa definitiva. E medicamentos também. Mas houve um debate no sentido de querer dizer que havia uma volta da inflação. Eu não concordo que é uma volta da inflação. Eu acho que quem navegar por esse caminho estará hoje apostando no escuro, né, apostando no negativismo, que talvez de olho nas eleições do ano que vem, mas que não vai ocorrer. Antes de ontem, o presidente do BNDES deu uma entrevista onde ele fala o seguinte, que a retomada do ciclo econômico, ele se deu em U. Confesso que era a primeira vez que eu ouvi essa expressão em um U deitado, né? Você vem... Tem o V, né? O V é onde você bate no pico rápido e volta a subir mais aceleradamente, né? E o outro em U, digamos assim, é quando você vem lento, mais lento e tal, e vai voltando. É um bom exemplo. A gente tem que simplificar algumas coisas aqui com respeito a quem domina mais, tá certo? Mas ele diz o seguinte: bom, estamos demorando um pouquinho mais. Aí envolve a questão do PIB e tal. E tem gente que defende, eu já vi escrito, que defende que um pouquinho de desemprego poderia ser bom para segurar a inflação. Imagina, né? Os que estão empregados então, pode... Eu recomendei, né, ao professor, né, que falou isso, Jorge Nakano, que ele ficasse desempregado um ano para ajudar a retomada, né, contra a inflação. Mas não creio, quero deixar a mensagem aqui, não creio. Mas vamos acompanhando, acho que vamos fazer todos os esforços. Também não concordo com a política de juros, de aumentar juros, que isso só beneficia os rentistas, né? Quem
quem tem os títulos do governo, do Tesouro. Perfeito. João Guilherme Vaga Neto. Jaime, sua pergunta será feita com todo o respeito que você merece. Pergunta aqui o Jaime do Jardim Bonfilholi. João Guilherme Vaga Neto, como poderá ser o Dia do Trabalho em 2014, importante ano eleitoral e com várias fadigas de material político? Nós precisamos de pensar desde já a respeito do 1º de maio de 2014. Certo. Por uma questão muito singela. Depois de 14 tem 15, depois de 15 tem 16. Se é que você me entende. Significa o seguinte, há um aspecto de permanência no movimento sindical que exige que mantenhamos o mesmo modelo que perseguimos esses anos. Porém, há uma complicadora em 14, que é um ano de disputa política eleitoral. Correto. A pergunta que eu te devolvo é a seguinte, nós teremos, o movimento sindical terá a sagacidade de preservar os aspectos positivos da sua experiência de ação unitária num clima de disputa partidária eleitoral ameaçante. Isso vai depender da nossa ciência, compreende? Provavelmente, ano que vem, ou teremos atos muito mais unificados do que esse ano, Sim. em aspecto formal, ou teremos atos que, embora tenham uma unidade de propósitos, se dividam em sensibilidades ou interesses ou influências político-partidárias. Agora, o que é prioritário é garantir a pauta unitária do movimento sindical. Nós não podemos deixar acontecer aqui no Brasil o que, infelizmente, já aconteceu na Argentina. A divisão do movimento sindical. Tá. E é uma divisão que não é sindical, mas é uma divisão de caráter político, partidária e ideológica que o movimento sindical sofre. Tá. E isso eu afirmo com clareza. Nós temos de fazer o possível para o ente sindical, a entidade sindical, a luta sindical, a unidade sindical se preservar, perseverar, apesar das eventuais disputas político-partidárias. Correto. Débora do Ipiranga pergunta para o Paulo sobre a Rede Brasil Atual. Se seria a TV ou... Porque aí ela quer se referir à TVT também, TV dos Trabalhadores. Se é a TV do Lula e qual a posição dessa rede frente às notícias do governo federal? É chapa branca? Não, olha, nós gostamos muito do Lula, mas você der uma olhada no site, você vai ver que temos posição e o nosso foco a partir do mundo do trabalho. É que é preciso conversar um pouco assim, sobre esse lado da mídia hoje. Aliás, até falar um pouquinho mais, temos inúmeras críticas. A própria capa da Revista do Brasil, ela fala, cobra a Dilma. Né? Cobra sim. A Dilma no sentido de dar respostas. Então, o nosso noticiário está sempre pautado pelo mundo do trabalho. E aí, já fazendo um gancho com a pergunta anterior, para responder também a colega lá do Ipiranga, assim, o ano que vem, o ano eleitoral, quer dizer, as duas coisas estão mais ou menos ligadas, né? Sim. Temos um lado eleitoral. Eu acho que a democracia, não devemos temer a democracia. Tem os partidos, tem as candidaturas, os sindicatos. Nós temos uma concepção assim, os sindicatos, e aí serve também para a Rede Brasil Atual. A Rede Brasil Atual foi feita para dar informação. Se ela for só governista, ela vai perder espaço. Então ela tem que... Nós gostamos muito de aspas, declarações, entrevistas. Não colocamos a nossa opinião. Colocamos pessoas, os contraditórios. E a mesma coisa deve ocorrer nas eleições. O problema de se posicionar não é um problema, é ao contrário, contribui. Mesmo quando a Folha de São Paulo se posiciona pelo Serra, ou a Globo se posiciona pelo Serra, ou outros candidatos, isso não é um problema. O problema é quando distorce, inventa o noticiário, cria fatos. Né? Então, se posicionar, eu acho que ajuda a democracia. Mesma coisa os sindicatos. E, assim, eu creio que essa efervescência democrática, mesmo no entorno das eleições do ano que vem, ela só aumenta o poder dos trabalhadores. Quanto mais se debater qual é a pauta dos trabalhadores diante das candidaturas, ela vai fazer com que as pessoas, que os candidatos se posicionem. Olha, sou a favor disso, sou a favor de regulamentar no prazo tal, salário mínimo e tal. E no caso da mídia, assim, a melhor definição é assim, nós temos afinidades com esse mundo hoje
né, que ganhou espaço através do Lula, e o Lula também já fala assim, eu não me importo com as críticas que me tecem e vou ajudar a construção de uma nova mídia, mas faremos isso de olho sempre no mundo do trabalho, respeitando as reivindicações e pautando isso, uma coisa inédita, né, que também vocês fazem aqui na TV Aberta. Perfeito. João Guilherme Wagner Neto, o Benê de Santana diz assim, no 1º de maio comemorou-se os 70 anos da CLT. Será que o povo sabe o que significa a CLT? Aliás, você escreveu um artigo muito bom sobre esse assunto. Olha, o povo sabe. Por que eu digo que o povo sabe? Porque o povo se apoia, o povo trabalhador, obviamente, estou dizendo, não o povo da vagabundagem, mas o povo trabalhador, ele se apoia na CLT. É aquela história, eu posso não saber o nome e o sobrenome da minha namorada, mas pelo menos algum apelido dela eu sei, porque senão eu não vou poder nem dialogar com ela. Compreende? Então eu respondo assim, o povo sabe da CLT sim, porque o povo brasileiro, e esse é o grande milagre brasileiro. O povo brasileiro, ele recuperou a sua capacidade de disputar direitos, de exigir direitos. Vamos ver um exemplo. Grandes obras, grandes construções pelo Brasil afora. As empresas, as grandes construtoras, acostumadas a mandar como capatazia. Qual tem sido o resultado? Os jovens trabalhadores dessas grandes obras, porque descobriram, perceberam e realizam que têm direitos e podem exercer os direitos, eles têm feito greve, manifestação, avançado em suas conquistas, etc. Há um clima de democracia no Brasil. Certo. Nesse clima de democracia no Brasil, eu vejo assim, o jornal O Globo, fez uma série precedendo o 1º de maio sobre os 70 anos da CLT, num sentido de depreciar. Mas a própria leitura mostra que a depreciação é tiro no pé, entre aspas. Quando diz que tem 48 milhões com registro em carteira. Em carteira. Então, repara, assina embaixo que a carteira é um elemento significativo, sim, que infelizmente temos 18 milhões informais. Certo. Então, eu volto à resposta e reafirmo. O povo trabalhador sabe da CLT, busca o seu direito. Agora, o que nós temos de fazer é, perante esses rentistinhas da Bancolândia, que fazem a conta com clareza, 0,25 pontos no juro a mais significa 500 mil de demissões. Eles têm essa conta. Então, nós precisamos de contrapor a essa conta a nossa conta. 0,25 a menos no juro significa 500 mil de empregos. Tá. E lutar por esse direito. Portanto, eu acho que foi muito importante comemorar os 70 anos da CLT. E uma cogitação que eu tenho, Franzinho, que, aliás, o jornal O Globo reproduziu essa minha declaração. Sem a CLT, o Brasil hoje não existiria como nação coerente, como nação íntegra. Sem a CLT, na nossa história, sem a CLT que freou os piores descaminhos da desorientação, da exploração, da repressão, da intransigência patronal, sem a CLT, eu duvido muito que o Brasil hoje fosse uma nação constituída, coerente, com possibilidade de futuro. Pode ser que nós tenhamos e precisamos de avançar em relação à CLT. Por exemplo, é preciso que a Dilma, por exemplo, no segundo mandato dela, se coloque como tarefa a consolidação das leis sociais, por exemplo. Que, aliás, foi uma ideia lançada pelo Lula, se não me engano. Pois é preciso isso. E eu coloco isso como um avanço em relação à própria CLT. Consolidação das leis do trabalho e uma ideia agora mais ampla de consolidação das leis sociais. Franzinho, eu quero fazer uma sugestão para você transmitir ao nosso povo de Guarulhos. Sim. A minha sugestão é que o sindicato propicie a cada participante do seminário de comunicação da CNTM um exemplar desse perfil dos metalúrgicos. Ah, que boa ideia. Porque o desengano da vista é o furo do olho. Mais vale
você chegar com o resultado, uma pesquisa, uma formulação, uma edição bonita como essa está, para convencer todos os companheiros que nós devíamos reproduzir essa bela experiência de Guarulhos. Aliás, deixa eu só fazer um pouco de propaganda, né? Você sabe que nós fazemos lá a comunicação do sindicato. E a comunicação do sindicato foi avaliada pelos trabalhadores. E nós tiramos a nota 7.9 lá, que eu achei que foi uma nota boa. Achei que foi uma nota justa, né? Isso significa que... deram 8, mas deram 7.9. 7.9, que é a média. O né? trabalhador é Ou assim. Seja, dá para melhorar, né? Dá para melhorar o que vem sendo feito. E me avisa que... Eu quero também fazer um elogio aqui, que no livro, né, o perfil muito bonito, eu recomendo. Acho que é uma iniciativa desse tipo de pesquisa que revela o que somos, né, quem são os trabalhadores, os dados salariais, o perfil, revela o Brasil também. E também quero dar parabéns, né, pro Val, da CNTM, por esse seminário, né, esse encontro de comunicação. Há uma efervescência de discussão de comunicação hoje. Eu estive lá também na Força Sindical, aliás, vocês estavam lá também, junto com o Miro, e fiquei bastante surpreso com o grau de debate, né, porque também a gente faz na CUT. Se tirasse as bandeiras, né, se tirasse as cores, eu diria ali que nas demandas naturais do sindicato são praticamente iguais. A luta pela comunicação, pela cidadania, na verdade ela se reflete como os direitos da cidadania. Então, parabéns, espero que seja um sucesso. Perfeito. Você tem um minuto para responder a pergunta do Osmar, da Vila Maria, voltando aqui ao 1º de maio, que ele diz: até que ponto eventos milionários das centrais contribuem para o reconhecimento e apoio da sociedade ao movimento sindical? Acho que a própria presença da sociedade lá já responde. Eu discuto também o milionário, né? Eu acho que às vezes o investimento, né? Não sei se podemos dar essa conotação de milionário, mas eu defendo festa, né? E acho que a festa ela tem que ser festa no seu melhor sentido, não adianta ser festa de pessoas mal-humoradas. Acho que como é que o trabalhador bancário vai sair do 1º de maio para ir para algum lugar e fazer um evento? Mas defendo também um momento de reflexão, as duas coisas juntas. Eu acho que a gente melhorando e aperfeiçoando essas duas coisas, a festa e a reflexão históricas, reflexão do futuro, né, a tomada de consciência, fazer com que junte essas duas coisas, eu acho que é o caminho certo. Porque não adianta também você ir lá para a Praça da Sé com 20, 30 pessoas, se esgoelar, falar e não dialogar com o trabalhador, mesmo tendo ideias puras e tal. E também estar ausente, eu desde criança via os trabalhadores ferroviários lá em Jaú fazendo as suas manifestações, e eu aprendi que existia um tal de 1º de maio de alguma coisa através do que eles estavam fazendo quando eu era lá e estava indo para a minha escola, através dessa manifestação dos ferroviários lá. Perfeito. Eu registro que tem uma pergunta, aliás, uma explanação aqui do Nildo Nogueira. Nildo, você vai me dar licença de eu não colocar no ar hoje, porque nós vamos fazer um programa aqui sobre a criação do Ministério da Pequena e Microempresa. Eu acho que a sua pergunta é muito pertinente, que você fala da concorrência, fala da questão dos impostos e dos juros, você me dá licença de eu colocar num próximo programa. Sou informado aqui pelo Enéas que o programa chegou ao fim, porque nós temos daqui a pouco uma mensagem da nova Central Sindical e da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo. Eu quero aproveitar esses segundos finais para dizer da grande perda que nós tivemos dia 3 de maio, que foi a morte do Zé Ibrahim. O Zé Ibrahim, histórico líder sindical da greve da Cobrada em 68, e pessoa boníssima, sujeito generoso, com quem eu tive a alegria de conviver. Então, aqui manifestar o nosso pesar pela perda desse valoroso companheiro. E a todos e a todas que nos assistiram, um grande abraço. E na quarta-feira que vem estaremos aqui com Câmara Aberta Sindical, debatendo sempre assuntos do mundo do trabalho. Obrigado, João Guilherme Varga Neto. Obrigado, Paulo Salvador. E então até quarta-feira que vem com Câmara Aberta Sindical, colocando o mundo do trabalho em debate. Eu sou Sebastião Soares, sou diretor nacional de comunicação da nova Central Sindical de Trabalhadores e faço uma saudação ao movimento sindical de São Paulo, essa locomotiva que expande a nossa luta, e a classe trabalhadora de São Paulo, convidando-os para conhecer melhor a nova Central. Acesse www.ncst.org.br ou pelo Facebook, apenas Nova Central. Sejam bem-vindos.
A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. O presidente Mota da FEComerciários, representando 68 sindicatos filiados, participou ao lado das centrais sindicais do 1º de Maio Unificado, considerado o maior 1º de Maio do mundo, e foi realizado na Praça Campo de Bagatelle, ao lado de ministros, senadores, deputados federais e estaduais e do prefeito de São Paulo. Mota também deixou seu recado aos trabalhadores. Cumprimentar todos os trabalhadores, cumprimentar as centrais sindicais na pessoa do presidente Paulinho. Queria dizer para os comerciários, é um dia especial. É o primeiro de maio que nós comemoramos com a nossa profissão regulamentada. Com a regulamentação dos comerciários, teremos melhor condições de trabalho e melhor qualidade de vida para os comerciários do estado de São Paulo e do Brasil. 1º de maio é um dia de festa, de comemorarmos as conquistas, de comemorarmos os 70 anos da CLT, momento histórico do trabalhismo brasileiro, mas também um dia de reflexão. E estamos com você, Paulinho, na luta pelos trabalhadores, na luta para sensibilizar a presidente Dilma para que atenda os trabalhadores desse país. Um bom 1º de maio para todos os trabalhadores, para todos os comerciários e principalmente para vocês, que fazem desse 1º de maio o maior 1º de maio do mundo. Parabéns! Com o objetivo de estar cada vez mais próximo dos 68 sindicatos filiados e dos comerciários de todas as regiões do estado de São Paulo, conforme deliberação tirada do 21º Congresso Sindical Comerciário, o presidente Mota cumpriu uma ampla agenda de compromissos de 2 a 4 de maio. Na quinta-feira, dia 2, presidente Venceslau. Na sexta-feira, logo pela manhã, Mota tomou posse na diretoria dos Sincomerciários de Tupã, onde ocupa o cargo de diretor tesoureiro. Em seguida, se dirigiu às cidades de Dracena e Tupi Paulista. No sábado, Oswaldo Cruz e Iacri. No dia 7 de maio, Mota participou em Jaú de 2 inaugurações dos Sincomerciários, salão de beleza e videolocadora. Mais 2 conquistas da diretoria do sindicato em prol dos trabalhadores. Nesta quarta-feira, dia 8 de maio, a FEComerciários e 26 sindicatos filiados de todo o estado participaram de uma grande mobilização em frente ao Walmart Pacaembu, na Barra Funda, contra as várias irregularidades cometidas pela rede norte-americana.